Boa noite, meus queridos amigos e amigas, espíritas, não espíritas, simpatizantes, não simpatizantes da doutrina espírita. Eu quero pedir para vocês que assistam as palestras, se inscrevam no canal e deem um like e compartilhem, mandem para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus familiares e até para os seus inimigos, que vai fazer bem para todos nós. E agora nós vamos dar início. Prezados irmãos e prezadas irmãs de Ideal Espírita, que o amigo e mestre Jesus, ele possa nos iluminar e nos conduzir hoje e sempre. Vamos à nossa oração inicial. Mestre Jesus, mais uma vez nos encontramos reunidos em Teu nome e queremos junto de Ti, ó Mestre, pedir ao nosso Pai comum que é Deus, o amparo, a proteção e a assistência. Depois de pedir, nós queremos agradecer. Agradecer a Deus pela vida, pela família, pela saúde, pelos amigos e também pela nossa felicidade. Agradecer a Deus tudo que Ele já nos deu e tudo que Ele nos dá. Agradecer a Deus pelo ar que nós respiramos desde que nascemos e que está à nossa disposição e de graça. Agradecer a Deus também pelo sol que ilumina o nosso dia, dando-nos oportunidade de trabalho. E agradecer a Deus pela noite que nos proporciona um repouso, quando o corpo se recompõe das forças orgânicas gastas durante o dia. E enquanto o espírito vai para o mundo espiritual se retemperar das forças morais. Então é muito importante que nós, antes de dormir, façamos uma oração e peçamos ao nosso anjo da guarda para que possa nos acompanhar, para que nós possamos ir a bons lugares, para que nós possamos trabalhar e estudar. Porque como está no livro Obras Póstumas, o espírito trabalha enquanto o corpo dorme, em obras que nós iremos encontrar prontas quando retornarmos ao mundo espiritual. E que Jesus ampare e ilumine cada um de nós que se encontra aqui nesta casa espírita hoje, tanto o encarnado quanto o desencarnado, e que nós sejamos atendidos também de acordo com a nossa necessidade e também com o nosso merecimento. E assim nós daremos início à nossa palestra desta noite. Que assim seja. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos falar sobre a maior dor e sobre qual é a maior decepção que nós vamos ter na vida. É de uma mensagem do Momento Espírita, intitulada A Maior Dor. Qual é a maior dor? Você já pensou nisso? Um jovem deixou um bilhete aos familiares pouco antes de cometer suicídio e expressou no papel o que estava sentindo. Disse ele que a maior dor na vida não é morrer, mas ser ignorado. É perder alguém que nos amava e que deixou de se importar conosco. É ser deixado de lado por quem tanto nos apoiava e constatar que esse é o resultado da nossa negligência. A maior dor da vida não é morrer, mas ser esquecido. É ficar sem um cumprimento após uma grande conquista. É não ter um amigo telefonando só para dizer olá. É ver a indiferença num rosto quando abrimos nosso coração. O que muito dói na vida é ver aqueles que foram nossos amigos sempre muito ocupados quando precisamos de alguém para nos consolar e nos ajudar a reerguer o nosso ânimo. É quando parece que nas aflições estamos sozinhos com as nossas tristezas. Muitas das dores que nos afetam, mas isso pode parecer mais leve quando alguém nos dá atenção. É bem possível que esse jovem tenha tido seus motivos para escrever o que escreveu. Todavia, em nenhum momento deve ter pensado naqueles que o rodeavam.
Se pudesse sentir a dor de um coração de mãe dilacerado ante o corpo sem vida do filho amado. Se pudesse experimentar o sofrimento de um pai que tenta em vão saber do filho morto o que o levou a tamanho desatino. Se sentisse o desespero de um irmão que busca resposta nos lábios imóveis do ser que lhe compartilhou a infância. Se pudesse suportar, ainda que por instantes, a dor de um amigo sincero a contemplar seus lábios emudecidos no caixão, certamente mudaria seu conceito sobre a maior dor. Se você pensa que está passando pela maior dor que alguém pode experimentar, considere o seguinte: uma mãe que chora sobre o corpo do filho querido que foi alvo das bombas assassinas em nome das guerras frias e cruéis. Uma criança debruçada sobre o corpo inerte da mãe atingida por granadas mortíferas. Um órfão de guerra que é obrigado a empunhar as mesmas armas que aniquilaram seus pais. Um pai de família que assiste o assassinato dos seus de mãos amarradas. Enfim, pense um pouco nessas outras dores. Pense um pouco nos tantos corações que sofrem dores mais amargas que as suas. E se ainda assim você estiver certo de que a sua dor é maior, lembre-se daquela mãe que um dia assistiu à crucificação do filho inocente sem poder fazer nada. Aqui nós estamos falando de quem? Da mãe de Jesus que viu seu filho ser crucificado e ela não pôde fazer nada. Lembre-se também daquele que suportou a cruz do martírio, mas não perdeu a confiança no Pai, que tudo sabe, ainda sobre o nosso Mestre Jesus. E se ainda assim você achar que é o maior dos sofredores, considere que talvez o egoísmo esteja prejudicando a sua visão. Então, se nós acharmos que somos o maior dos sofredores, talvez o egoísmo esteja prejudicando a nossa visão e não nos deixando ver o que realmente é e como está. Pense nisso. Então, descobrir qual é a maior dor é muito difícil, mas a maior decepção é fácil de deduzir. É a daqueles que se suicidam pensando que extinguirão a vida e com ela todos os seus problemas. Então, essa é a maior decepção. É a daqueles que se suicidam pensando que extinguirão a vida e com ela todos os problemas. Esses, os suicidas, saem do corpo, mas indubitavelmente não saem da vida e muito menos acabam com os problemas. Então, quando uma pessoa comete suicídio, ela sai do corpo, mas ela não sai da vida. Os problemas vão continuar e a dor também vai continuar. Maíse Braga sempre fala que o suicida, ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com a dor. Só que ele não acaba com a dor, muito menos acaba com o sofrimento, porque ele sai do corpo, mas ele continua vivendo, ele continua amando, ele continua sentindo. Então, tudo que ele estava sentindo antes do suicídio, ele vai continuar sentindo depois. Como diz a Maíse, nós vamos sair da morte muitas vezes, mas da vida jamais, porque nós temos uma única vida. Como o apóstolo Paulo disse, né, que nós somos criados para uma única vida. Realmente, Deus nos criou uma vez, não tem mais o que criar, já fomos criados. Agora, as experiências é que são muitas, as existências serão várias. Então, nós já tivemos muitas e muitas encarnações e teremos ainda muitas e muitas mais pela frente. Então, por mais difícil que esteja a situação, nunca vale a pena buscar essa porta falsa chamada suicídio. É importante lembrar sempre que por mais escura e longa que seja a noite, o sol sempre volta a brilhar. E por mais que pensemos estar na solidão,
Temos sempre conosco um amigo fiel e dedicado que jamais nos abandona, que é o meigo Rabi da Galileia, que é o nosso Mestre Jesus, que está aqui para nos amparar, para nos iluminar e para nos conduzir. Agora nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai nos explicar um pouco também sobre o suicídio. É no capítulo 5, no item 17. Aí diz assim: mostra-nos os próprios suicidas, revelando a sua situação infeliz, e prova que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Então, quando nós cometemos suicídio, nós estamos violando a lei de Deus. E não cabe a nós abreviar a nossa vida. Nós temos um tempo determinado para vivermos aqui na Terra, e nós teremos que viver esse tempo que Deus decidiu que nós vamos viver. Se vamos desencarnar com 50, com 60, com 80, com 90, com 100 anos, é Deus quem determinou, né? Então, quando nós nos suicidamos aos 30 anos, por exemplo, e nós íamos viver 80 anos aqui na Terra, nós vamos ficar sofrendo 50 anos. Por quê? Porque tem o princípio vital que dá a vida para o corpo. Então o espírito vai ficar esses 50 anos sofrendo. Como diz a Maíse Braga, a grande oradora de Brasília, que a única coisa que não tem desculpa no mundo espiritual é o suicídio. Então nós temos que pensar muito bem antes de cometermos esse ato terrível contra nós mesmos. Porque é muito mais crime eu tirar a minha própria vida do que eu tirar a vida do meu próximo para me defender. Porque Jesus condenou a vingança, mas não a defesa. Também está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus condenou a vingança, mas não a defesa. Se alguém quiser vir me matar e eu matá-lo, eu estou me defendendo a minha vida que foi dada por Deus e que só Deus pode tirar. Continuando aqui no Evangelho, dentre os suicidas, há alguns cujo sofrimento, mesmo sendo apenas temporário e não eterno, não deixa de ser menos terrível e de tal maneira que faz refletir todo aquele que tente partir da terra antes da ordem de Deus. Nós sabemos que o sofrimento não é eterno, ele é apenas temporário, né? Ninguém vai sofrer eternamente, porque a condenação eterna não existe, né? Não é que seremos condenados, né? Então ninguém vai sofrer eternamente. Sofreremos por alguns anos, sim, pela consequência dos nossos próprios atos. Mas o sofrimento não é eterno. Portanto, o espírita tem como oposição à ideia de suicídio vários motivos. Nós temos vários motivos contra o suicídio. A primeira delas é a certeza de uma vida futura, na qual sabe ele que será tão mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido sobre a terra. Nós, os espíritas, temos certeza da vida futura, né? Então nós sabemos que vamos matar o corpo, mas não vamos matar a alma. Não vamos acabar, nós vamos continuar vivendo. A certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado totalmente contrário ao que esperava. Então, se a gente pensa em abreviar a vida pensando que vamos encontrar algo bom do outro lado, enganamos-nos, porque estamos abreviando a nossa vida. Por exemplo, morreu a nossa mãe tão querida, né? Minha mãe desencarnou no dia 25 de novembro de 1998. Agora, vamos supor que eu cometesse o suicídio querendo ir para perto dela. Muito pelo contrário, eu cometeria o suicídio, mas eu jamais alcançaria esse objetivo de ir junto onde ela estava. Iria, sim, para bem longe dela. Então, jamais pensemos que ao tirar a nossa vida, iremos reencontrar aquele nosso ser querido que partiu antes de nós. Que nós possamos esperar o nosso dia certo. Então, a certeza de que abreviando a sua vida, chega a um resultado totalmente contrário ao que esperava. Que foge de um mal para cair no outro pior, mais longo e mais terrível. Que se engana, se acredita que matando-se vai mais rápido ao céu. Puro engano, né?
porque nós sabemos que não existe céu e que não existe inferno, que existe sim aquele lugar para onde nós iremos de acordo com o nosso grau de elevação, de acordo com o nosso padrão vibratório. Então, se a gente se mata pensando que vamos encontrar o céu mais rapidamente, estamos completamente enganados. Tem uma seita lá na África que está induzindo os seus seguidores a se matarem, morrerem de fome, porque diz que vão encontrar Jesus mais rápido. E já morreram 400 pessoas. Agora imagine como é que vai ser a encarnação desses futuros, né, desses nossos irmãos no futuro, que estão enganando as pessoas que são fracas. Ainda ontem eu vi um psiquiatra dizendo que quando a gente se deixa levar por essas coisas assim absurdas, que nós temos fraqueza mental. Agora, induzir as pessoas a cometerem um suicídio para ver Jesus mais rápido, lê do engano, porque isso jamais acontecerá. Que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de suas afeições que lá esperava reencontrar. Então, se a gente acha que vai tirar a nossa vida e que vai reencontrar os nossos afetos do outro lado, não encontraremos. Do que se conclui que o suicídio, não lhe trazendo senão decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios impedido pelo Espiritismo é considerável e pode-se concluir que quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Então, muitas pessoas deixaram de cometer o suicídio porque conheceram a doutrina espírita. E aqui está dizendo que quando todos forem espíritas, que deixarão de cometer o suicídio, porque a gente sabe a consequência. Haroldo Dutra Dias conta que um dia numa palestra, um rapaz foi assistir a palestra dele e falou assim: olha, eu levantei hoje decidido a tirar a minha vida, mas agora depois da sua palestra eu não vou mais tirar a minha vida. Olha o que o Espiritismo está fazendo, consolando e esclarecendo as pessoas. Então é isso aí. Quando a doutrina é materialista, ela leva as pessoas a cometerem um suicídio. Mas como a doutrina nos diz de uma vida futura, da continuação da vida, isso acaba com muitos suicídios, evita muitos suicídios. Aí nós vamos falar um pouquinho aqui também do capítulo 9, a paciência. A dor é no item 7. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei o Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor aqui para a glória no mundo espiritual. Então nós estamos sofrendo aqui, mas nós vamos ser felizes depois no mundo espiritual. E aqui diz assim também que nós temos muito mais bênçãos em nossa vida do que dores. E que a dor é para todos nós. A dor é para o rico, para o pobre, para o feio, para o bonito, para o branco, para o amarelo. A dor é para todos. A única diferença é que o sofrimento é opcional. A gente vai sofrer se a gente quiser. Então a dor é para todos, mas o sofrimento é opcional. Então optemos por sofrer menos e valorizemos a nossa vida, né? E passamos aos outros aquilo que a gente conhece de doutrina espírita, de vida espiritual e de continuação da vida após a morte. Sairemos da morte muitas vezes, mas da vida jamais. Seremos eternos. E quando se fala em eternidade, nós estamos falando na vida do espírito. Porque esse corpo aqui é matéria, ele vai se decompor. Mas a alma sairá daqui muito mais bela, mais enfeitadas de belas virtudes do que quando aqui nós chegamos. Muito obrigada pela atenção de todos, pelo carinho e pela atenção. Espero que essa mensagem possa consolar e esclarecer a quem estiver ouvindo. Que Jesus nos ilumine e nos conduza hoje e sempre. Que assim seja. Vamos fazer a nossa oração final. Vamos mais uma vez agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga que nos amparou e que nos assistiu.
E que neste momento cada um de nós eleve o pensamento para o seu familiar querido, para o seu amigo, para o seu vizinho, para que nós queiramos que também participe desse passe, dessa energia que vem de Deus e que vem de Jesus e que serve de alimento para o corpo e para o espírito. Então rogamos a Jesus e a Deus essa energia, essa luz que vai beneficiar a todos nós. Vamos pedir a Jesus também que alivie o sofrimento de todos os que sofrem, encarnados e desencarnados, de todos os nossos irmãos suicidas, para que o sofrimento deles também seja aliviado. E que nós possamos sair daqui desta casa espírita hoje mais consolados e mais esclarecidos do que quando aqui chegamos. E que o amigo e mestre Jesus, ele possa nos iluminar e nos conduzir hoje e sempre. Que assim seja.